Boa noite. Chamar aqui o reverendo Fábio. E guardar. Pronto. Oi, boa noite. Olá, pastor Fábio. Fala, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, reverendo? Estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Pode chamar de É, você, né? claro, só sim, fica aqui. Olha o Marcelo lá. Fala, boa noite. Boa noite, Stefano. Tá bom, O tá tempo tudo bem. Eu voa justamente, e as crianças crescem, né? muito rápido. É. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, pastor? Sim, perfeitamente, tudo bem? Sim, sim. Deixa eu só tirar aqui os comentários, porque aí flui melhor. Pronto. Ok. Fala, pastor, como é que você está? Como é que você está, reverendo? Tudo bem. Melhor agora, depois de tudo. É, eu imagino, e parece que agora eu que estou ficando meio gripado, viu? Tá bem, tem que dar uma olhada, né? É. Pastor, seguinte, como é que tá a Presbiteriana Conquista, a Igreja Presbiteriana Conquista? Tá tudo bem com os irmãos? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Dificuldade, Uhum. muito bem. Sim. Muito bem. Graças a Deus, graças a Na oportunidade que eu estiver em São Paulo, eu vou visitar os irmãos lá na igreja. Deus. Muito bem. Reverendo, eu não sei se é impressão minha, mas o som, eu estou ouvindo um chiado no seu. Eu não, é. E se melhora sem o Ah, fone? agora sim. Eu vou tirar. Tá, agora ficou, nossa, 100% melhor. Ah, então tá. Estava aqui adaptando, que é o celular da minha Ah, esposa, né? Como você sabe, sim. não tenho redes sociais. E eu acredito que não está perdendo muita coisa, não, viu? Agora, eu. É um instrumento útil, né? Mas É, é que gasta muito, toma muito nosso tempo. é verdade. E eu vi que tem todo um movimento agora de é, jejum de rede social, o Dia Nacional sem rede social. Eu vi isso na semana passada. Ou seja, agora Entendi. até isso está havendo. Isso Né? seja um alerta, né, pra gente, né? A identidade das pessoas, a identidade social. Falando em termos políticos, né? A Uhum. identidade social está muito conectada ao aparelho, Uhum. infelizmente. Infelizmente não, né? É uma nova realidade. Uhum. Sem um aparelho, o indivíduo não é um cidadão completo. Verdade, verdade. Pastor, é o seguinte, eu venho nesses dias conversando com alguns pastores, né, professores que eu já tive a oportunidade de aprender, e você não deixa de ser um desses também, porque além de eu já ter aprendido muito com você, você literalmente é professor, né, também Sim, de formação também. sim. E eu venho tentando conversar com esses professores, é, tentando apresentar a igreja, o evangelho, sobre Jesus Cristo, digamos assim, para aquelas pessoas que não conhecem, para aquelas pessoas de repente que ainda não têm um conhecimento de Cristo, ou de repente estão fora da igreja, não entendem muito e às vezes acham que o que se tem, o que se conhece por evangelho é só aquilo que tem na mídia. Então eu estou iniciando com uma pergunta que é uma espécie de provocação. Provocação no bom sentido. Isso? É como se essa pergunta fosse feita por alguém que não conhece nada de Deus, não conhece nada de evangelho, não conhece nada de Bíblia, nada de igreja. Certo. E se inicia assim: afinal, o que é ser igreja no século XXI? Ou por que eu preciso de igreja? Como a gente responderia para uma pessoa assim totalmente fora do meio cristão?
que é ser igreja E e por que ser a é, igreja. Olha, você me conhece, né? Basicamente, as minhas respostas eu lembro das nossas conversas. Eu dizia assim, pastor, qual é a sua opinião? é verdade. E eu sempre voltava para as Sim, escrituras, né? O compromisso da escritura para responder, porque eu penso que é nela que nós encontramos vida e é ela que pode direcionar-nos contra os erros. Então, o que é ser igreja no século XXI? Basicamente, é a mesma coisa de ser igreja no século I, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e a fundação da igreja, cuja a rocha que sustenta é Cristo, ah, nós vemos que a igreja não foi alterada na sua natureza. É o chamado de pessoas que eram pecadoras, pessoas que estavam condenadas à ira de Deus, que por causa do amor de Deus foram inseridas nessa igreja chamados de fora. E a partir disso, através do ministério de Cristo e da cruz, nós somos reunidos em um corpo. Então, esse corpo espiritual, do qual Cristo é o cabeça e nós fazemos parte, e uma missão, vamos dizer, quádrupla, que é adorar, é servir, nutrir a fé dos cristãos e estar em missão, levar este mesmo evangelho com o qual nós somos alcançados. Então, basicamente, eu não penso, né, em uma resposta nova. Eu responderia que ser igreja no século XXI é a mesma coisa de ser igreja do século I. Não houve alterações significativas na sua essência. ok. Perfeito. Perfeito. É, e a segunda questão que eu inicio essa conversa é a seguinte: existe um movimento muito grande, né, chamado de desigrejados ou evangélicos não praticantes. Ao que você Uhum. atribui esse, entre aspas, fenômeno? Essa é uma pergunta que tem sido analisada de diversos ângulos, né? Às vezes você encontra até mesmo em jornais seculares. Eu já vi algumas tentativas de explicação, como por exemplo jornais como Folha de São Paulo. Não ocupa somente a senda religiosa, ocupa também a pesquisa sociológica. E basicamente, pensando nessa pergunta, eu responderia em 4 tópicos, né? Desvio da palavra, evidentemente a perda da fé objetiva. Quando eu falo fé objetiva, é a proposição doutrinária da própria palavra sobre o que é igreja, o que significa ser igreja. Então, esse desvio da objetividade da revelação bíblica. Também a comercialização da, e desvio do evangelho. Muitas pessoas têm sido atraídas para essas seitas em que a palavra, na verdade, não é centrada em Deus, em Cristo. A palavra é centrada no homem. Então, primeiro, desvio da palavra, da fé objetiva. Segundo, a comercialização da fé e desvio do evangelho. Não é centrado em Deus, mas centrado no indivíduo. Muitos se desiludiram porque foram atrás dos seus próprios interesses. E quando não os viram realizados, as promessas não foram alcançadas. A quantidade de pessoas desiludidas porque não encontravam o que procuravam, aquilo que foi prometido, também acontece por causa da cultura de massa, né? Você tem a massificação cultural, a massificação digital, como a gente começou conversando aqui, tudo está a um clique, a comodidade típica da pós-modernidade, a impessoalidade. Então, essas coisas são fatores que no fundo, estão no coração deste novo, esse fenômeno que você chamou, né, de desigrejados, que nada mais é uma série de justificativas, mas no fundo, é por causa
como aconteceu lá no século III, né? Quando o Edito de Milão foi sancionado e muitas pessoas que nem eram cristãs foram admitidas na igreja forçosamente. Eu acredito que muito desses desigrejados, na verdade, não encontraram com Cristo, não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra, ficaram nessa superficialidade de um programa religioso bem estruturado, bem pensado em termos Isso, econômicos. isso te surpreende de alguma forma? Ou não é nenhuma Não, surpresa? não, nenhuma surpresa. Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, já dizia, né, desde o começo, que havia pessoas interessadas somente em lucro. E, inclusive, ele escreve na sua carta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o interesse, e também diz nas suas cartas que nos últimos dias as pessoas ouvirão, coçariam os ouvidos atrás de novidades. Então, assim, desde o primeiro século, na verdade, desde o Antigo Testamento, no livro de Juízes, né, para cá, você percebe o povo de Deus sendo conquistado e, na verdade, não são muitos. Então, eu creio que esse desvio da palavra não me surpreende, continuará sendo assim até o fim dos tempos. Zero surpresa. Nenhuma surpresa. E dentre esses pontos que o reverendo trouxe, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade que a igreja enfrenta hoje? Eu sei que é difícil, né? De repente enumerar, não sei, mas se tiver uma, assim, qual seria a maior dificuldade que a igreja cristã, bíblica, né, enfrenta hoje? Eu não diria, eu entendo essa questão da dificuldade, mas eu também entendo que ela sempre existiu, sempre existirá. Em cada época você tem algumas coisas mais acentuadas, outras menos. Mas eu vou destacar algumas aqui. Uma mais antiga, e na verdade creio que continua na raiz do problema da igreja, que é o sincretismo. O sincretismo cultural e religioso. Você começa assumindo uma forma cultural mundana, anticristã. Então a gente vê diversa a ênfase, né, cultural anticristã hoje mais do que nunca. Então começa por aí. Esse sincretismo cultural em que a igreja está enlameada, né? Em que você não consegue distinguir quem são os filhos de Deus, quem é a igreja e quem é o mundo, culturalmente falando. Então começa por aí. Uma dificuldade da igreja atual. Outra, por causa da cultura de massa, como eu já disse, e a velocidade com a internet e o acesso fácil, a diversidade de vozes. Então, você clica em um link agora, depois clica em outro, e você vê uma série de vozes diferentes julgando se ser a correta e aquela que deve ser seguida, até mesmo no meio evangélico, né? Então, o sincretismo cultural, diversidade de voz, surgimento de uma religião ateísta, de um filósofo inglês britânico chamado Alain de Botton, que escreveu um livro, Religião para Ateus. Ele tinha a ideia de absorver tudo aquilo que é ético e moral na vida cristã, tudo que é bom, tirando a pessoa de Deus, da Trindade, né? Então, hoje é bastante comum isso, essa diversidade de vozes, religiões ateístas, teve as ideologias diversas, a filiação partidária e politicagem, né? Então, as pessoas vão se enveredando e tentando encontrar uma identidade comunal através disso. Relativismo, a ideia de que a verdade não é absoluta e de que uma determinada instituição não teria uma voz que pudesse responder à palavra. E também, acho que isso aqui é bastante importante também, que é a anti-institucionalização. Então, tudo aquilo que é visto como igreja organizada tem sido vista com maus olhos. Mas isso por conta da pós-modernidade, né? Em que as escrituras não permanecem, o próprio cansaço das pessoas
em relação a administrações perversas e como reação respondem a isso. Então, basicamente, eu penso que as dificuldades são essas: sincretismo cultural, diversidade de voz, religiões ateístas, que se tem a questão da moralidade, mas rejeita Deus, relativismo epistemológico, não tem uma verdade central, e a anti-institucionalização radical. Ok. E ao mesmo tempo que existe essa ideia muito plausível de que tem um movimento muito grande de desigrejados, ao mesmo tempo as pesquisas, né, a sociologia diz que nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, o Brasil será um país de maioria evangélica, né? Então também, ao mesmo tempo, em contrapartida, um boom de novas igrejas. E você atribui isso ao quê? E isso é bom ou ruim? Olha, sempre, sempre existirá novas igrejas, novas igrejas, infelizmente, porque quando, por exemplo, eu sou um pastor presbiteriano reformado, e você tem lá um dos solas, sola escritura, e também diz que você tem o livre exame das escrituras, muitos católicos condenam os reformados por este aspecto, de confundir livre exame com livre interpretação. O Verdade. reformado entende livre exame, ou seja, e foi para isso que a reforma trabalhou, que cada cristão pudesse aferir as doutrinas elementares na palavra e não apenas com base na tradição. Mas, infelizmente, por conta do nosso coração inclinado ao pecado, não só ficam no livre exame das escrituras, fiéis a ela, mas na livre interpretação, o que, o que acaba desembocando numa série de visões diferentes e até aberrantes, erradas da escritura. Rejeitam, por exemplo, a gramática, rejeitam elementos da história por uma interpretação mais espiritualizada, subjetivista e até inclinada ideologicamente. Então, não é uma novidade, não penso que é uma novidade que haja novas igrejas, novas denominações, porque isso também estava previsto. Vai aumentar muito, mas o amor se esfriará e, em geral, o número de eleitos, o número de escolhidos continua sendo pouco, apesar de, tantas, de, de tantos números que a gente vê. Ok, muito bom. Eu imagino que você, em algum momento da sua vida, ouviu, ou de repente pode ter ouvido, aquela expressão de quando de repente você vai falar alguma coisa sobre Deus, sobre Cristo, né, sobre é, participar da comunhão de uma igreja. A pessoa diz Sim, assim: ah, mas eu não preciso de igreja, eu tenho um Deus dentro de mim. Ah, eu não preciso de igreja, a igreja somos nós. Eu não preciso de igreja, o que importa é a minha relação com Deus. O sim. que, que o pastor responderia para esse tipo de afirmação, se caso fosse confrontado? Depende, eu fico sempre, irmão Marconi, sempre, em qualquer discussão, eu pergunto pelo critério que a pessoa está utilizando. E aí, a partir do critério que ela está utilizando, nós podemos chegar à mesma conclusão ou não. Então, a minha resposta sempre será no sentido de estabelecer o critério da palavra. Então, entendendo que essa pessoa que diz que depende de Deus, mas não precisa de uma comunhão com o corpo de Cristo, eu diria que é um equívoco. E é um erro, mas com base em um critério, naquilo que Deus diz a respeito da igreja e do que ela significa. Sendo assim, por exemplo, nós vamos entender que na igreja, você pega a carta de Efésios, por exemplo,
O Deus Trino reuniu os eleitos em uma igreja e colocou-se sobre ela como cabeça, usando a palavra como referência. Então você não pode desprezar a igreja se ele nos reuniu em um corpo. Igreja são aqueles que foram chamados de fora para Cristo. A palavra de Deus chama essa reunião de pessoas de família de Deus. Então, vocês, ninguém aqui conhece uma família que cada um fica num lugar separado, em cada estado. Verdade. A palavra chama também a igreja de edifício que cresce, que se ajusta. Ele é aperfeiçoado através dos dons e através do relacionamento. Ainda nessa carta, também diz que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, ou seja, na complexidade que ela apresenta, ela manifesta Cristo. Pela igreja compreendemos que nós, todos os santos, eles vão sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. O cristianismo ele é aperfeiçoado no convívio. Deus estabeleceu o ministério, por exemplo, o ministério da palavra. Profetas, apóstolos, doutores, mestres. E é pela igreja que Deus quis que esse ministério fosse colocado, para que todos cheguemos à maturidade, à imagem de Cristo. Por exemplo, que Cristo, Deus deu Cristo e organizou esta igreja como um corpo. 1 Coríntios 12. E quando um corpo sofre, então tem essa... É inimaginável alguém dizer que Deus e não conectar-se ao próximo numa relação realmente espiritual, de compromisso na palavra através da igreja. Então, a igreja é esse organismo no qual todos nós fazemos parte espiritualmente e se desenvolvemos juntos. E ainda que Cristo ele não se entregou pelo indivíduo. Quando nós vemos a carta de Paulo aos Efésios, diz que Deus entregou-se como sacrifício pela igreja e a amou para torná-la sem mácula, pura, sem defeito e gloriosa. Então, é pela igreja que se ministra os meios de graça. Se alguém precisa malhar, nós estamos fazendo exercício, né, Marconi, agora, nossa idade. É verdade. Necessário. Então, nós precisamos de malhar, né? A gente vai ter que separar um tempo e consagrar aquilo, quer seja em casa, aqui, mas você vai para uma academia. Você precisa de construir sua casa, você vai procurar um engenheiro. Mas, em relação à igreja, as pessoas desprezam tudo isso que eu acabei de falar. Ela ministra os meios de graça e, de certa maneira, a manutenção da salvação através da oração, da pregação, dos louvores e de viver as dificuldades de uma família diferente, num corpo. Então, é nisso que nós somos aperfeiçoados. Então, alguém que diz cristão, mas está desigrejado, não compreendeu o ministério de Cristo, o amor de Cristo pela igreja e nem a função da igreja. Muito bom. Eu ouvi um termo uma vez que me faz bastante sentido, que diz que a salvação é individual, mas nada, absolutamente nada na caminhada cristã é solitária. Um próprio mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa tentativa de um evangelho sem conexão, que é totalmente diferente daquilo que Cristo propôs. Então, é assim, é uma anomalia mesmo, infundada a partir do critério da palavra, né? A pessoa pode usar outros argumentos, por exemplo, de estar ferida, de ter sido espoliada, de ter sido enganada, mas são experiências pessoais que não podem servir como regra de doutrina e prática para todo mundo. Ok. E que conselho você daria para uma pessoa que gostaria de encontrar uma igreja séria? Se a pessoa quer encontrar uma igreja séria, eu creio que ela vai sofrer muito. Primeiro, para encontrar. Segundo, porque ela precisa de instrução para encontrar uma igreja séria. E como nós estamos fazendo aqui. Então, podemos começar
pelo elementar. Como essa igreja trata a palavra de Deus? Ela é interpretada corretamente? Hoje não basta dizer que está sendo pregada, lida publicamente, mas ela está sendo interpretada corretamente. Eu entendo que a interpretação correta da palavra é gramático-histórica, ou seja, entendê-la dentro do seu escopo linguístico, do seu escopo histórico, porque Deus fala à mente e ao coração. Então, se essa igreja interpreta corretamente a palavra. Segundo, a, a disciplina é corretamente aplicada, ou seja, você tem aí nessa igreja o cuidado para que os crentes tenham supervisão quanto às suas vidas, para que eles sejam tratados com frequência nos seus pecados. Os sacramentos são aplicados corretamente, o pão e o vinho, a compreensão de que ali está espiritualmente o corpo de Cristo. Há uma fraternidade real. O Senhor Jesus disse: não adianta ser só ortodoxo, uma igreja pode estar ortodoxa e morta. Então Jesus disse: se os amarem uns aos outros, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Então esse amor baseado na palavra é existente? Então são coisas que a pessoa pode perguntar, pode procurar. E assim entender também que nenhuma igreja será perfeita. Toda igreja, ao você entrar numa igreja, ainda que seja séria, é uma igreja imperfeita, de pessoas regeneradas em processo de santificação. Então, seu pastor ali, eu tenho um filho discipulado, sempre falo: olha, você entra numa igreja de pessoas difíceis de lidar, cheias de pecado, que sofrem com egoísmo, sem partidarismo. Nós somos ciumentos. Então, vou enumerando os nossos pecados, porque é uma Isso é igreja. importante. Então, é uma comunidade de regenerados. A igreja não implica em perfeição. É justamente porque nós somos imperfeitos que nós anunciamos a justificação pela fé em Cristo. E nessa justificação que nós vivemos. O pastor aqui da Igreja Batista do Marapé, ele diz assim, que ele fala assim: olha, irmão, se você estiver procurando uma igreja perfeita, se você encontrar ela, não vá, senão ela não vai ser mais perfeita. Vai acabar entrando e vai trazer o defeito para ela, é É, verdade. Então, essa consciência de quem está procurando uma igreja, como você disse, uma igreja séria, são elementos. Palavra corretamente interpretada, administração dos sacramentos corretamente, se a disciplina, há um cuidado, se há fidelidade doutrinária, se há amor real entre as pessoas. Aqui, o amor não é lascivo e nem um amor interesseiro, para angariar pessoas. Se há um amor real entre as pessoas, e se você vê que essas pessoas são salvas em Cristo. Não há uma máscara, né? Todo mundo ali com muitos defeitos, problemas gravíssimos na vida. E defeitos morais também. aquele ditado vale, procure uma igreja mais perto da sua casa. Eu não recomendo esse tipo de prática. Eu não recomendo esse tipo de prática. Em geral, eu tenho recomendado procure uma igreja bíblica centrada nesses princípios, em que você seja instrumento para servir. Você vai servir ali e de maneira que vai orientar, como diz Paulo de Efésios, né? Você vai trabalhar junto com os demais na edificação mútua. Algumas pessoas procuram igrejas, saem de umas depois de um longo tempo de ministério e procuram outras apenas para ficar sentados. Machucados, cansados, exaustos. Não quero relacionamento com a igreja. Eu quero realmente vir aqui, ouvir a palavra e ir embora. Acontece também, precisa ser tratado. Ok. E, pastor, eu compartilho também sempre essas lives com os colegas estudantes de teologia e tal. E eles gostam de estudar bastante diversos assuntos, né? Dentre Sim. esses, também, claro, o assunto é igreja. Tem algum livro que você poderia indicar sobre esse assunto, igreja? Eu vi essa pergunta que você colocou e indico dois. Basicamente, como livros seminais, né? Ou seja, aquele que você joga semente e o que você colocar por cima vai ser sempre bom o material. O que eu indico é o livro da igreja, Editora Cultura Cristã, Aham, de Edmund
Ah, Edmund Kluwer, e a minha tradição, e que ainda continua imbatível, porque ele aborda todos os aspectos fundamentais deste tema da eclesiologia, que é as Institutas do Livro uhum, Santo. ok. Fogo puro. João Calvino. É, fogo puro, né, João pastor? Calvino. Continuo com os clássicos. Sim. Outra coisa, reverendo, até hoje existe uma certa dicotomia entre igreja voltada para a pregação do evangelho, expansão do reino e causa social. Sim. A gente tem na Igreja Católica aquele movimento da teologia da libertação. Existe uma Uhum. corrente também do lado protestante, que é a missão integral da igreja. Eu me refiro a isso apenas para contextualizar minha pergunta. Sim. A igreja pode ou deve se envolver em causas sociais ou políticas? Se sim ou não, aliás, se pode, qual o limite disso? Qual o equilíbrio, na verdade, entre essas duas ideias? Como presbiteriano, compreendendo dentro da confessionalidade, nós entendemos que o cristão, ele é um cidadão de Deus, ele é dos céus, está lá expresso uma atitude em Mateus, a partir do capítulo 5, em que nós, nesse mundo, já vivemos em perspectiva de um reino futuro, de justiça, de amor, de paz, de equidade. Então, o cristão já vive nessa expectativa futura e ele já é governado por Jesus. Então, ele é um cidadão do céu. Mas ele também é um cidadão da terra. Então, como Paulo diz na carta aos Romanos, como Pedro diz na sua carta, na sua primeira carta, e como o próprio Senhor Jesus, há um compromisso político sim, por parte do cristão. Então, hoje eu respondo que sim, o cristão ele pode se envolver em causas sociais, ele pode se envolver em causas políticas, mas ele deve se dissociar da instituição igreja. Dissociar, ou seja, a sua identidade não pode estar conectada à igreja. Por exemplo, Fábio de Oliveira, eu pretendo concorrer para vereador na minha cidade. Eu devo fazer. Inclusive, isso já foi até motivo aqui na minha igreja, de regulamentação. Se um ministro deseja, oficial deseja, concorrer a um cargo, ele deve pedir exoneração do seu ofício eclesiástico. Então, como cristão, nós agimos socialmente e politicamente, no sentido do lato. É inevitável. Eu, como professor, acabo sendo cristão e político. Mas, quando a gente fala de conectar instituições religiosas, como a igreja, a partidarismo, ideologias, então não. Isso não é saudável. Inclusive, historicamente, na minha tradição, há uma separação entre Estado e igreja, muito declarada, visto que essa reunião foi muito perniciosa no século XVII, século XVIII, século XIX. No século XVI, XVI a XVIII, né? Uhum, ok. Com os absolutismos em que a igreja se meteu no poder temporal. Uhum, Então, em termos institucionais, não. Então, você nunca virá. No canal, sou o pastor Fábio da Igreja Presbiteriana, conectado a menções de ideologias ou partidarismo político. uhum, O que aconteceu, não, nosso ministro aí, da educação presbiteriana, e ele não anunciava que era presbiteriano, mas era quase que as pessoas não desconectam uma coisa da outra. Então, hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu acredito que é certo e responde essa pergunta, o limite é esse. Posso participar livremente de tudo isso, desde que eu não me conecte ou me sinta represente determinado corpo político como igreja na política secular. Não sei se eu ok. consegui, né? Claro, 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 pastor. É, já caminhando para o final, eu queria te perguntar o seguinte: o que você espera da igreja do futuro?
Enquanto Cristo não Ó, volta. o que eu espero? É, Eu espero que ele deixou para eu esperar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai vencer. Eu espero com toda a convicção e sei que isso vai acontecer. Então, apesar de todas as intempéries, ameaças, novidades, é, mudanças culturais, a igreja vencerá. Então ela está aqui, como a gente chama de igreja militante. Espero que ela milite, como é próprio da sua natureza deixada por Cristo. E finalmente ela triunfará. muito bem. Como diz Billy Graham, eu conheço o último capítulo da história. Vai terminar tudo bem. É, quem conhece a escritura não fica não fica com medo de nada. Eu lembro do sniper americano, né? Sempre falo essa ilustração na igreja, foi muito tocante para mim. Ele está ali naquela, ele está na areia molhada, né? Gelado, e o treinamento pesado perguntam para ele o que mais você está se sentindo, né? Assim, perigoso. Então Muito eu bom. penso que a igreja, quando nós percebemos quem nós somos, Uhum. para que fomos chamados, e quem é o nosso Senhor, e o que nos espera, nós somos perigosíssimos nesse mundo. Ok. Pastor, eu sempre pergunto isso também para o ministro do Evangelho, né? Para pastor, aquele que tem a missão, a árdua missão de estar todo domingo ali levando a palavra de Deus para as pessoas. Uhum. É, como que é o desafio para, como você faz quando você lê um texto bíblico e você lê aquele texto de uma forma mais imparcial possível? Tipo assim, agora quem vai ler é o discípulo Fábio, não o pastor, não o pregador. Como você consegue Uhum. se desvencilhar disso? Ler uma passagem, sem, nossa, isso aqui dá um bom sermão. Você consegue ler apenas como um discípulo. Como que você faz esse desafio? Como que é esse desafio para você? Por essa pergunta. Hoje eu não tenho mais, porque aprendi com Jay Adams, pastor presbiteriano, conselheiro, que às vezes nós confundimos muito esse aspecto, né? Da leitura devocional e leitura de estudos. Mas as duas, elas se misturam. Se você se ocupa só em fazer uma leitura devocional, você fica deficitado. E se você lê somente tecnicamente, você fica deficitado. Uhum. Então, o que acontece? Em geral, eu sempre faço a leitura para estudar, estou pelo um texto, e se vier ali uma ideia de sermão, se Deus falar, eu vou estudar com base nisso. Se naquele momento não vier aquela ideia, eu lerei o texto sem aspectos pragmáticos do sermão. Então, é assim que eu tenho feito hoje, estudado a Bíblia. Então, como é que eu faço meu devocional? Salmos pela manhã, oro salmos pela manhã. Eu faço a leitura do salmo realmente meditando em cada trecho do salmo e sendo absorvido por aquilo. Mas não é diferente do meu preparo para o estudo da palavra também. Porque eu preparo tudo e geralmente eu termino um dia antes, eu releio tudo aquilo e faço perguntas para mim, o que isso realmente implica na minha vida? Uhum. Isso tem realmente impactado na minha vida, é verdade ou não é? Não sei se aqui está muito longe de ser a verdade. Então, se eu responder essa pergunta hoje, eu não faço mais essa divisão. Não, isso não gera nenhum tipo de conflito para você. Não, não, já gerou, hoje não gera mais. Bom, É um alívio, na verdade, graças a Deus. bom. Ok. E, reverendo, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que eu vou fazer até agora para você. Vixe, já é muito difícil, isso daí mais difícil. É, qual é a sua passagem bíblica preferida? Eu sei que é, é até injusto perguntar isso, mas qual seria uma passagem bíblica preferida? Ah, é de Filipenses, Filipenses. É, como você disse, né? Difícil, mas a de Filipenses é, sempre está no meu coração, chama muito a minha atenção. É só pegar aqui que eu peguei numa versão diferente.
Filipenses. Aqui, ó. Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e comunhão do seu sofrimento, conformando-lhe com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 7 a 11. Na verdade, Bom, nesse estudo de Genebra aqui, é o único texto que está marcado de vermelho e pintadinho. Os outros, essa aqui eu tento preservá-la. Esse daqui está sempre aqui, porque é a experiência diferente do Evangelho, diferente de tudo que se tem nesse mundo. ok. Muito bom. Para encerrar, reverendo, eu gostaria que você deixasse uma última mensagem. Digamos que para algumas pessoas que verão essa gravação no futuro, porque provavelmente as coisas que são gravadas na internet ficarão para sempre, provavelmente. Eu gostaria que você encerrasse com uma mensagem, de repente para talvez os seus pais lá no futuro ver, o Stefano, é, enfim, para as pessoas verem no futuro. Gostaria que você deixasse uma última mensagem aí. Isso daqui é bem difícil, hein? Bem difícil mesmo. Mas fosse pensar, né, naqueles que ouvem, eu lembro só da palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se alguém que está me ouvindo um dia tiver o privilégio de entender isso no coração, não precisará de mais nada na sua vida. Mais nada. Nada. Amém. Ok. Pastor Fábio, muito obrigado, hein? Eu sei que você praticamente não tem rede social. Tô até meio esquisito, tô me sentindo meio estranho aqui, mas tudo bem. Então, ficou um pouco reticente no início, mas agradeço aí por dispor desse seu tempo aí, utilizar o celular da irmã Elisa. Um grande abraço, aliás, para a irmã É Elisa, verdade. para o Ela Stefano. emprestou o celular, a conta que tá confiando. Você tá confiando muito, hein? É verdade. Eu me considero um privilegiado. Ai, ai, ai. É uma E um bênção. abraço para Bênção pra mim. um abraço para a igreja presbiteriana do Conquista também. Tá bom que você conclua seus estudos. Aí você tem estudado teologia agora também, É, né? Seus amigos, pastores. é, O Senhor confirme o chamado de cada um de vocês nessa labuta diária. E assim, eu sei que já acabou, mas eu diria para você o seguinte: que reavaliem constantemente o fundamento do ministério. Avaliem a luz da palavra de Deus. Lembre-se que vocês sejam pastores, responsabilidade é nutrir com a palavra, orientar com a autoridade da palavra e auto-sacrifício maravilhoso. E sempre se pergunte uma coisa, como amigo, né? Quem eu sou em Cristo? Para que eu fui chamado em Cristo? E quem eu sou? A mim, sociedade, igreja, organização ou Cristo? É muito importante que isso fique no coração de vocês, seminaristas. ok. Ok, pastor. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Marconi. Eu que agradeço. Desculpa aí o mau jeito, que Imagina. realmente eu esquisito pra mim. Não, fique em paz. Foi muito bom, reverendo. Espero vê-lo em breve, se Deus quiser. Tá bom. Um abração. Um Tchau, abraço, tchau. pastor. Tchau, tchau, pastor. Abração, tchau.